E já voltamos aqui para o nosso telão para trazer para você destaque internacional, o nosso contato diário com o Américo Martins, nosso analista de internacional. E hoje o assunto, Américo, para a gente começar aqui as nossas conversas, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Temos um relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras que traz alguns alertas. Aponta, por exemplo, o número crescente de governos e autoridades políticas que oferecem uma ameaça global à prática do jornalismo. E tem também um destaque, Américo, com relação à guerra na faixa de Gaza, onde mais de 100 repórteres palestinos foram mortos. O que mais a gente consegue trazer de detalhes e de ameaças a esse Dia Mundial? Olá, Carol, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Os países mais democráticos do mundo são aqueles que também respeitam, obviamente, a liberdade de imprensa. O trabalho da imprensa é fundamental para manter as pessoas bem informadas e também para garantir a democracia em todos os lugares. Eu queria destacar aqui algumas informações, Carol, antes de entrar mais na questão da guerra, por exemplo. Os países que mais respeitam a liberdade de imprensa, não é surpresa nenhuma, são Noruega, Dinamarca e Suécia. 3 países nórdicos aqui da Europa que têm uma longa tradição democrática e uma sociedade bastante igualitária. Então são os países que mais respeitam a liberdade de imprensa e não por acaso são países também que têm um desenvolvimento humano muito grande e também um respeito à democracia que é muito longo. Os países que mais desrespeitam a liberdade de imprensa, também não é nenhuma surpresa, são ditaduras. Os 3 piores são Afeganistão, Síria e Eritreia. Esses 3 conseguem ser piores do que o Irã e a Coreia do Norte, que são o 5º e 4º colocado nesse ranking dos piores. A guerra, Carol, tem sido um grande problema em vários lugares. Na faixa de Gaza, 100 repórteres palestinos, pelo menos, como você lembrou, já foram mortos nessa guerra, 22 deles enquanto estavam trabalhando. Israel fechou a faixa de Gaza, ninguém pode entrar ou sair da faixa de Gaza neste momento, e os repórteres que trabalham lá são os repórteres palestinos, trabalhando não só para a sua imprensa local, mas também para a imprensa internacional, fazendo um trabalho ali de mostrar ao mundo o que está acontecendo. Um outro destaque é a questão da Rússia, outro país que também desrespeita a liberdade de imprensa e os direitos humanos e está ficando cada vez mais autocrático. É um país que tem prendido muitos jornalistas e ameaçado jornalistas, inclusive, que estão no exílio. E o país que mais prende jornalistas no mundo também não é uma surpresa. Uma outra sociedade muito autoritária é a China. Carol. Que você está trazendo para a gente esse panorama mundial, Américo, como é que o Brasil fica nesse ranking? Esse ranking, eles analisam 180 países e territórios. Desses 180 países, o Brasil hoje está em 82, está ali na metade, mais ou menos, do ranking. Poderia melhorar muito. Mas de um ano para cá, ou seja, de 2023 para este ano, melhorou 10 posições. Em especial porque o Repórteres Sem Fronteira identificava uma agressividade da administração anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com relação à mídia. Isso melhorou. Mas eles também destacam outros problemas, Carol, como, por exemplo, a alta polarização política, que é um grande problema, e o uso de fake news e desinformação, especialmente nas redes sociais, e ameaças a jornalistas. Na última década, 30 jornalistas, pelo menos, foram assassinados no Brasil, em especial em cidades pequenas e repórteres, colegas nossos, que reportavam, por exemplo, sobre casos de corrupção local ou casos relacionados ao tráfico. Inclusive, o tráfico é uma grande ameaça à liberdade de imprensa também na América Latina de forma geral. O país mais perigoso para o trabalho da imprensa na nossa região é o México. Nos últimos 5 anos, apenas 5 anos, 37 jornalistas mexicanos foram mortos, e na sua grande maioria gente que fazia investigação, colegas, repórteres que faziam investigação justamente sobre os narcocartéis que operam no México, um país muito violento. Carol.
Ainda temos muito que evoluir. Américo, obrigada. Daqui a pouquinho o Américo Martins volta com outros destaques internacionais, trazendo sempre análise aqui no Novo Dia.